Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Centro Espírita Amor à Verdade. Hoje o nosso tema é o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra, que é do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para iniciar, eu vou ler uma página do livro Um Minuto com Jesus, de Pastorino Ariston S. Teles. O tema de hoje é: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Existe o sono físico e também o adormecimento da consciência. Quantas vidas que parecem sombras, quanta gente endurecida na indiferença e na ociosidade. O mundo passa por conflitos e crises difíceis, porque ainda não despertou para o Evangelho de Cristo. Esse despertar, porém, não pode ser fenômeno coletivo de massa. Cada alma ergue-se no seu tempo, seguindo sua própria evolução. Não durma enquanto brilha o sol. Esteja alerta. Desfilam à sua frente muitas e boas oportunidades. Esteja atento, aproveite as horas e os minutos. Então, fechemos nossos olhos, elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para mais uma vez estudarmos os seus ensinamentos. Queremos te agradecer, Senhor, por tudo que nos foi permitido viver até o dia de hoje. E que possamos, Senhor, nos tornarmos dignos cada vez mais e possamos sempre, Senhor, fazer a Tua vontade em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja e graças a Deus. Bom, o tema que eu vou desenvolver hoje, que é o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, itens 11 a 13. E aí, né, antes da gente iniciar, é bom a gente, assim, colocar o que significa alguns termos que já estão nos temas, né, que a gente vai desenvolver hoje. Então, o primeiro termo, que é orgulho. Então, uma das definições de orgulho é sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. E a humildade é a qualidade de humilde, virtude que tem a característica, a consciência das próprias limitações, modéstia, simplicidade. E a inteligência, faculdade de conhecer, compreender e aprender, capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Bom, o Evangelho, quando trata do orgulho e da humildade, ele vem fazendo um contraponto, né? O que é o orgulho, o que é a humildade. Então, a gente vai, né, ler aqui do item 11, a mensagem do Espírito Lacordaire, que vem trazendo assim: a humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Então, o Lacordaire, ele vem nos trazer quem? Logo de início, a imagem de Jesus. Que Jesus, o Espírito mais perfeito que pisou aqui na Terra, ele
veio trazer toda a sua vida, veio trazer exemplo de humildade. A gente já lembra, né, que ele desceu das altas esferas celestiais para aqui encarnar na Terra como filho de um carpinteiro, de uma dona de casa, e nasceu numa estribaria, ao meio dos animais, porque não tinha não tinha espaço para a família, né, que estava em viagem, para ele nascer numa pousada, num local mais adequado. E aí ele foi nascer entre os animais e foi deitado numa manjedoura, que é o local onde os animais comem, né? Então foi envolto em pano e foi colocado numa manjedoura. Então, quando a gente lembra de Jesus, Jesus poderia, né, se quisesse, assim fosse assim da sua vontade, ser filho de um rei, ser um príncipe, né? Podia ser, podia, se quisesse, mas ele não quis. Ele quis demonstrar que mesmo ele tendo todo o poder, toda a glória, né? Tudo aquilo, toda a sabedoria, ele veio nos ensinar. E, através da sua humildade, ele veio nos ensinar que é importante a gente se diminuir para que o outro cresça. Foi isso que a mensagem que ele veio nos trazer. Vamos dar continuidade. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Uma época da humanidade em que o homem se julgou melhor do que o outro, né? Entre várias épocas, mas uma aqui que particularmente aqui no Brasil, né, que a gente passou por esse período, foi o período da escravidão. Infelizmente, né, naquele tempo, as pessoas que tinham a cor da raça branca, vamos dizer assim, né, escravizavam seus irmãos da cor negra. Então, por conta da cor da pele, as pessoas eram consideradas menores. Então, eles se achavam, né, os que tinham a pele branca, se achavam de raça mais pura, de essência mais pura. Assim como antigamente, né, as pessoas achavam certo escravizar o seu irmão, né, que todos nós somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, temos o mesmo pai, então todos nós somos irmãos. As pessoas achavam que daquele tempo, achavam que a pessoa negra não tinha direito à liberdade, não tinha direito à sua própria vida, não tinha direito a ganhar um salário pelo seu trabalho e não tinha direito nem em ficar na sua terra, porque um grande quantitativo de pessoas foi retirada da sua terra, lá na África, e trazida aqui para as Américas para virarem escravos. E, né, com o tempo, né, aqui no Brasil demorou bastante, eles foram aos poucos, né, procurando a sua libertação, através de fugas, né, através até de leis, né, que foram, tinham pessoas brancas que também não concordavam com a escravidão e procuravam, de alguma forma, libertar os nossos irmãos que eram, né, de descendência africana. Mas aqui no Brasil só foi possível, né, só se tornou possível, né, a gente sabe que desde a época da colonização já tinha os escravos já faziam revoltas, né, buscando a sua liberdade, mas só foi possível no ano de 1888, através do ato da princesa Isabel, que libertou todos os escravos. Que houve, né, umas libertações aos poucos, né, teve a lei do ventre livre, teve algumas leis anteriores que foi libertando um quantitativo mínimo de pessoas que eram consideradas escravos. E a partir de 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, né,
assinado pela Princesa Isabel, todos foram considerados homens livres. Mas essa questão do negro, do branco, do rico, do pobre, da pessoa que está, né, do branco se considerar melhor que o negro, do rico se considerar melhor que o pobre, isso está enraizado na nossa cultura. Até hoje a gente vê, né, percebe, a gente vê na mídia falando muito isso, as pessoas que são de origem negra, as pessoas têm menos condições de vida, né? Têm menos acesso aos estudos, menos acesso ao trabalho. Então, naturalmente, todos aqueles que conseguiram um espaço, né? Conseguiram, de alguma forma, se melhorar na sociedade, né? Se desenvolver, as pessoas correram atrás através dos seus próprios méritos, porque a sociedade diferencia muito, né? Então, dá mais possibilidades para as pessoas que têm, vamos dizer assim, que têm finanças, né? Que são, vamos dizer assim, ricos, né? Que têm algum ganho, né? A questão material, e as pessoas que têm a pele clara, que se bem que as pessoas dizem assim, que a maioria da população é negra ou mestiça, né? A maioria da população brasileira é negra ou mestiça, e que os mestiços também são considerados negros. E a nossa dificuldade é a gente, o povo também corre nas nossas veias, tanto o sangue do português, como nos ensinaram antigamente lá na escola. Nosso povo foi formado por 3 etnias. É o povo europeu, né, o português, o povo africano e o povo indígena. E de tudo isso, né, nós somos, então, um povo bem miscigenado, mas sendo que a maioria da população é de origem negra. Então, não é demérito nenhum para as pessoas, né, que têm a raça branca ou raça negra, que são pobres, são ricos, não é demérito para ninguém estar num determinado situação. Por quê? Porque nós somos reencarnacionistas, né? Nós, espíritas, somos reencarnacionistas. Então, sabemos que se hoje estamos numa condição de uma determinada raça, lá no futuro ou lá no passado podemos ter tido outra raça ou poderemos ser de outra raça. Então, isso é independente da nossa... do que a gente é hoje, se eu sou negra, se eu sou branca, se eu sou parda, se eu sou indígena, qual seja a minha raça, independente se eu sou rica, se eu sou pobre, nada disso importa. Por quê? O importante é que a gente seja realmente uma pessoa de bem e não ficar eu sou branco, eu sou melhor do que você. Ou eu sou preto, eu sou melhor do que você. Eu sou rico, eu sou melhor do que você. Eu sou pobre. Não tem melhor, né? São condições humanas. Nesse momento eu estou assim, eu estou assado, e não é uma coisa assim para eu me orgulhar, porque eu sou melhor porque eu sou assim, porque eu assado. Nem se orgulhar também, tem gente que se orgulha pelos canudos, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Ou pelas questões, porque eu consegui vencer na vida, porque eu consegui me formar na faculdade, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem isso, tem aquilo, e aí a pessoa se acha melhor que o outro. Aí, muitas vezes, a gente até vê, né, a gente agora com câmeras, né, celulares com câmera, tudo agora, né, fica difícil as pessoas esconderem o que elas fazem assim de errado, né?
A gente vê, até mostra, a televisão mostra as pessoas ainda usando, sabe com quem você está falando, né? Você querendo humilhar outra pessoa, porque a outra pessoa é de uma condição social inferior e querendo, como antigamente se falava, dar carteirada, entre aspas, né? Se mostrar melhor, maior, né? E com mais a pessoa sendo mais digna de ter mais, vamos dizer assim, mais facilidade na vida, porque tem um certo cargo, tem algum tipo de, né, uma profissão que está acima daquele outro, que está ali próximo a ele. Então, né, isso aí não quer dizer nada, a gente ter uma profissão, ter uma profissão e jogar na cara do outro que eu sou melhor que você porque a minha profissão é melhor que a tua. Todas as profissões são dignas. Tanto um juiz, né, como um prefeito, um deputado, não são melhores que uma empregada doméstica do que um gari da Conurb, né, uma pessoa, um auxiliar de cozinha, não são melhores, porque todas as profissões são dignas. Então, as pessoas, essa coisa de se achar melhor porque tem um cargo, tem um salário, um contra-cheque mais alto do que o irmão, isso não quer dizer nada. Nada, nada. Então, vou dar continuidade. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de justiça. Então, isso é temporário, né? Esse cargo, essa função, isso não é eterno. A gente vê aí, né, quantas pessoas presas que tinham, né, tinham um cargo alto, né, foram eleitas para aquele cargo e acabaram se corrompendo, acabaram muito ambiciosos, querendo ganhos exagerados, além do salário que eles teriam direito, e estão lá, presos, né, justamente porque foram pegos pelo seu erro e estão se achando agora e acusam muitos acham que é injustiça, mas não é, porque injustiça é quando a justiça liberta esses corruptos, que chamados de colarinho branco, né, se estão todos bem arrumados, com altos cargos, e deixam preso uma pessoa, vamos dizer, que, por exemplo, que roubou um alimento porque estava passando fome. Isso é uma justiça, é uma coisa que a sociedade como é que mostra que a nossa sociedade não é igualitária para todos. Então, julgam o pobre, aquele negro, aquele que não tem condição de ter um advogado, de pagar um advogado, julgam essa pessoa com mais severidade do que aquele que tem títulos, né, cargos, dinheiro na conta, mas que roubou, que foi corrupto. Então, quando a sociedade age assim, né, está fazendo algo muito errado e há necessidade de mudança. Ó irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? Então, Deus não nos distingue pelos corpos. Os nossos corpos são iguais. Não somos... o corpo do rico não é melhor do que o corpo do pobre. Isso mesmo que ele fala aqui, ó, envoltório do pobre não mesmo que o do rico, porque antigamente o pessoal fala assim, o rico tem sangue azul. Tem nada, todo mundo tem o sangue vermelho, igualzinho. Se for abrir o corpo de um rico e de um pobre, tem os mesmos órgãos. Então, terá o Criador feito duas espécies de homens? Deus fez um homem rico, né, poderoso, branco, e fez o negro, pobre, fabelado,
analfabeto, é duas classes de homem? Não, são todos homens, né? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Então, houve uma época na humanidade, como eu já falei, a questão da escravidão, que as pessoas achavam, inclusive os religiosos, que era certo ter escravos. Era certo. Então, era uma, vamos dizer assim, era uma forma errada de vamos dizer assim, de definir, né, de explicar as escrituras. Em nenhum lugar está escrito que os homens devem fazer o outro de escravo. Em nenhum lugar está escrito isso. Mas, enfim, os homens acharam naquela época que o diferente era pior do que eu. Se fosse diferente, tivesse alguma coisa diferente, era pior, porque como eu era, né, como a pessoa daquele tempo, a pessoa que era mais, vamos dizer assim, a pessoa que tinha dinheiro, a pessoa que tinha poder, que eram as pessoas, né, que tinham riquezas, que eram brancas e tudo, que essas pessoas que podiam mandar e desmandar, fazer e desfazer. Os outros não, os outros que eram diferentes, eles só tinham que abaixar a cabeça. E aí agora a gente, graças a Deus, né, o mundo dá voltas, o mundo evolui, e a gente está vendo as pessoas, vamos dizer a palavra da moda, se empoderarem, né? Porque é importante elas perceberem que elas têm o seu valor, né? Aí vamos continuar então com Lacordaire. Orgulhosos, que éreis antes de seres nobres e poderosos? Talvez estivesses abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer se abaixem justo no momento em que mais as elevardes. Então, com a reencarnação, a gente sabe que hoje a pessoa pode ser um doutor, um homem rico, poderoso, e na próxima encarnação ser um mendigo, uma pessoa pobre, favelada, negra. Então, não tem desculpa não para ser uma pessoa orgulhosa. Na balança divina são iguais todos os homens. Só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Então, só as virtudes. Só aquilo que a pessoa já traz de si, de bom dentro de si. Então, não é o exterior, mas o interior que faz com que os homens se distinguam. São da mesma essência todos os espíritos e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo nenhum contribuirão para que gozeis da ventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é que têm seus títulos de nobreza. E quantas pessoas, né, nós os homens, precisamos dos títulos de nobreza? Antigamente era... né? Eram as ladies, sir, conde, marquês, rei, rainha, príncipe, princesa, imperador, imperatriz. Então, né, os títulos de nobreza. Para os, né, aqueles que são verdadeiramente bons, né, são aquelas pessoas superiores, segundo a moral, a caridade e a humildade é que são os títulos de nobreza desses espíritos. Então, se a gente tiver que ter algum tipo de, como assim, de pendor, alguma vontade de ser melhor, é nesse sentido. Não é melhor do que o outro, mas melhor do que si mesmo. Então, ele fala aqui, o Lacordaire, terminando aqui a parte dele. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos espíritos ecoe nos vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade. Porque tem muita gente que faz o bem e gosta de alardear por aí, para que sejam reconhecidos pelos homens. Não é esse tipo de caridade que ele, né, fala aqui. Que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Então, nós mesmos é que erguemos esse altar. Esse altar é o nosso orgulho. Eu sou melhor,
ninguém é melhor do que eu, ninguém pode falar mais alto do que eu dou sempre a última palavra, e por aí vai. Então, que a gente possa ter, assim, a humildade de perceber que nós, né, somos pequeninos, que estamos aprendendo uns com os outros, e que não somos melhor do que ninguém. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Então, nós somos espíritas, somos cristãos. Então, se somos verdadeiros cristãos, temos o reino da verdade. Então, isso é importante, a gente construir dentro do altar do nosso coração esse reino da verdade. Não continueis a duvidar da bondade de Deus, quando dela vos dá ele tantas provas. Então, não devemos duvidar dessa bondade infinita de Deus, que nos ama e que é o nosso bem. Muitas vezes, nós, ao perseguir, né, os méritos humanos, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, Deus, né, ele nos dá tantas provas de amor por nós e quer que nós também tenhamos esse amor por ele. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais retumbante da sua clemência, que o enviado celeste já vos encontre formando uma grande família. Então, todos nós, como eu falei antes, somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. Então, somos uma grande família, a família universal. Então, por isso que não devemos nos colocar acima de ninguém, porque se somos filhos do mesmo Pai, não somos melhores do que ninguém. Que os vossos corações mansos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele vos vem trazer. Então, Jesus vem nos trazer essa palavra divina, de mansidade, humildade. Ele é o nosso maior exemplo. Que ao eleito somente se depare em seu caminho as palmas que aí tenhas deposto, volvendo ao bem, a caridade, a eternidade. Então, é isso que Jesus espera de nós, que normalmente sejamos fraternos uns aos outros. Então, o vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Então, muitas vezes a gente espera que o mundo fique em paz, chega de guerra, chega de matança, chega de tanta tragédia que a gente vê quando a gente liga a televisão, a gente vê tanta tragédia, chega disso. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte? Quando é que o nosso mundo se tornará um paraíso terrestre? Quando nós, né, os homens e mulheres de bem, nos voltarmos para o bem, a caridade, a fraternidade. É isso que o nosso irmão Lacordaire nos trouxe. Agora eu vou trazer a segunda mensagem, que é do Adolfo, bispo de Argel. Ele está falando, me parece até que ele está falando, né, sobre a nossa situação atual. As mensagens do Evangelho são bem atuais. Generaliza-se o mal-estar. A quem o culpar senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Como eu falei antes, na época da escravidão, muitos religiosos achavam certo terem escravos, achavam certo os homens escravizarem outros homens. Então, isso é o quê? Falsear a interpretação da lei de Deus. Então, ele fala aqui, generaliza-se o mal-estar. Então, qual o mal-estar que a gente tem hoje na nossa sociedade, no nosso mundo? É a questão, né, do coronavírus, da Covid, né, toda essa pandemia que se alastra pelo mundo todo. Então,
Isso acontece no nosso mundo e tem uma razão de ser, né? A gente, assim, afirmando categoricamente, a gente não sabe dizer, é por isso ou por aquilo. Mas bem pode ser por nossos atos mesmos, pela nossa condição ainda apegada à materialidade. Muito apegado, a gente quer ser melhor do que o outro. Eu quero, o outro tem isso, eu quero ter também, eu quero, o outro tem um carro assim, eu quero ter um carro assado, e por aí vai. As pessoas se apegam muito nas coisas materiais, quando, né, eu me lembro, né, quando a gente estudou um pouquinho sobre a cultura egípcia, dizem que os grandes faraós, né, que eram os grandes reis da cultura egípcia, eles, quando morriam, eles eram enterrados com tudo que era deles. Eles até com escravos eram enterrados junto com ele. Então, era enterrado com comida, com os tesouros deles, tudo que... Por quê? Eles acreditavam, tinha uma coisa positiva, eles acreditavam na questão da reencarnação, que poderiam voltar a viver. E aí eles queriam... a coisa negativa é o seguinte, que eles queriam que fosse nas mesmas condições que eles estavam, né? Eles tinham, se ele era um faraó, uma rainha, um rei, sei lá, né? Uma pessoa de posses, dizer que eles queriam voltar nas mesmas condições. E aí isso não depende deles. Não depende de nós. Você, eu estou aqui, você, na próxima encarnação eu quero nascer milionária, bilionária, quero nascer rica, não quero morar no Brasil, não, quero morar nos Estados Unidos, na Europa, na França, qualquer lugar, menos aqui no Brasil. Chega de Brasil. Tem gente que fala assim, chega de Brasil, o Brasil não presta, o que presta são os Estados Unidos, Canadá, Europa, os países da Europa, menos o Brasil. E aí as pessoas diminuem, né? Não valorizam esse país que foi dado por Deus para nós, pelo Cristo, para que aqui viéssemos reencarnar. Então, a gente lembra até daquele livro, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quantos povos que erraram muito lá no passado, em outros continentes, tiveram, né, a sua oportunidade de resgatar seus débitos reencarnando no Brasil? Então, a gente lembra de novo, somos reencarnacionistas. Então, tudo isso, de alguma forma, é aprendizado. Então, a gente não tem que ficar se apegando no orgulho. E aquele fala assim, o bispo de Argel, Adolfo: o orgulho eis a fonte de todos os vossos males, aplicai-vos, portanto, e destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. Né? Então, vamos destruir o orgulho em nós, transformando tudo aquilo que faz com que a gente se considere melhor com o outro, que é considerado, né, segundo a psicologia, em nossa sombra. Quando nós somos muito orgulhosos, essa é uma sombra que a gente precisa transformar. Não batalhar, né? Vamos batalhar, vamos negar, não sou orgulhoso. Não dá para a gente negar que a gente não é orgulhoso, porque a gente é orgulhoso. A gente é muito orgulhoso. Então, mas a gente precisa transformar esse orgulho aos poucos para que ele vá diminuindo, e para que a humildade cresça em nós. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todas as sendas, toma novamente coragem apesar de tudo. Em sua misericórdia divina, Deus te envia poderoso remédio para os teus males, um inesperado socorro à tua miséria. Abre os olhos à luz. Aqui estão as almas dos que já não vivem na terra e que te vêm chamar ao cumprimento dos deveres reais. Então, a vinda do Consolador Prometido, que é o Espiritismo, é uma forma que Deus nos concedeu da sua misericórdia, de trazer luz para nós que vivíamos nas trevas. Nós vivíamos né, sem entender muitas das questões do Evangelho, que com o advento do Espiritismo, veio nessa plede de espíritos sábios, vieram nos trazer os ensinamentos e vieram nos explicar, tirando aquele véu, né? aquele
tudo aquilo que os homens acabaram acrescentando que não tinha nada a ver com a mensagem de Jesus. Eles te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são mesquinhas à par da eternidade. E aí a gente lembra que somos, novamente, somos reencarnacionistas, vivemos, né, várias vidas, várias reencarnações. E o que acontece? Se a gente pensar nessa existência aqui, vamos pensar nessa existência, e se eu fosse uma rainha, será que na próxima eu seria a rainha de novo? Não. Será que, dependendo até do que eu fiz, eu poderia até vir com uma medida, né? Dependendo de como eu agir nesse meu, vamos dizer assim, nessa minha função de rainha. Então, essas grandezas, eu falo assim, as grandezas da nossa passageira existência são mesquinhas em frente à eternidade. Então, se a gente ficar assim, eu sou assim, assado, mas e aí? Aí vem a morte, né? Leva tudo, e a gente deixa o corpo aí, deixa aquela existência de rainha e vamos para o mundo espiritual. E lá no mundo espiritual a gente vai ver, né? Nossa consciência vai nos dizer o que a gente fez de bom ou de ruim. E aí vamos ter a oportunidade de resgatar o que fizemos de ruim e vamos receber nossos méritos por aquilo de bom que a gente fez. Diz-te-ão que lá no mundo espiritual, o maior é aquele que haja sido mais humilde entre os pequenos deste mundo, que é aquele que mais amou os seus irmãos, será também o mais amado no céu. Da terra, obedeceu aos seus servos, e finalmente a humildade e a caridade, irmãs, que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de obter graça diante do Eterno. Então, se a gente quer que Deus continue nos abençoando, nos amparando, nós não devemos ser orgulhosos, mas humildes e caridosos, como o nosso irmão Adolfo nos explica aqui. E que ele falou assim, aquele que mais amou os seus irmãos será também o mais amado no céu. Aí a gente lembra, eu não sei em que obra está escrito, mas que falam que o Dr. Bezerra de Menezes, que foi um grande médico, né, um médico dos pobres, quando encarnado aqui na Terra, ele fez, né, ele se doou aos seus pacientes, quando os pacientes não tinham haveres, né, não tinham dinheiro para comprar o remédio, ele dava algo seu, até do seu salário, algo pessoal, né, já doou até anel, do relógio, que ele tinha, assim, que dava para a pessoa, né, transformar em dinheiro, para transformar em remédio, ele doava, ele não se apegava a nada. Aí disse que quando esse grande homem desencarnou e despertou no mundo espiritual, tinha uma multidão de espíritos que entoavam louvores em agradecimento por todo o bem que ele fez enquanto esteve encarnado. E continua fazendo, né? A gente sabe, o Dr. Bezerra de Menezes continua aí, fazendo bem a todos aqueles que dele precisam. E aí, a última mensagem, que é do Ferdinando, o Espírito Protetor, a missão do homem inteligente na Terra. E aí a gente lembra que é muito importante essa missão. A gente lembra como eu já falei antes, a situação agora da pandemia. Como é importante essa missão dos homens inteligentes na Terra. Que a gente está vendo que a gente está à espera de uma cura, ou de uma vacina, ou de um remédio para a doença que acomete agora a humanidade. Fazendo até, assim, se unindo, né, para fazerem testes, inclusive aqui no Brasil está sendo realizado testes de várias vacinas, de vários laboratórios, de vários lugares do mundo, para descobrir essa cura o mais rápido possível, para que nós, de alguma forma, possamos ter uma melhor qualidade de vida, quem sabe, né,
no nosso novo normal, né? Tudo que, de novo, assim que tiverem a cura, a vacina, o remédio para essa doença, a gente puder voltar às nossas atividades normais, né? Mas sempre com cuidado, né? Então, vê que coisa boa que é a inteligência, né? Esses homens que estão aí estudando vários anos e agora eles estão correndo contra o tempo para poder descobrir essa vacina. E essas pessoas, né, os médicos que se doaram, né, os médicos, enfermeiros, técnicos, todas as pessoas que trabalham no hospital, né, toda uma equipe, né, o médico não trabalha sozinho, eles estão aí, né, também trabalhando, dando o seu melhor para salvar tantas vidas, a gente viu, né? Então, vamos ver a mensagem do Ferdinando para a gente finalizar o nosso estudo. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades e inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Aí eu me lembro, até anotei aqui, uma frase que é atribuída a Sócrates. Sócrates foi um filósofo grego que falou assim, o Sócrates viveu mais ou menos 400 anos antes de Cristo. Só sei que nada sei. Agora a gente imagina Sócrates, que segundo Allan Kardec, foi um dos precursores da ideia cristã e do espiritismo, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, a gente lembra, né, Sócrates que teve toda essa sabedoria, dizia essa frase, só sei que nada sei. Aí o que ele quis dizer com isso? Que diz que é sábio conhecer a dimensão da própria ignorância. Então, a ignorância, naquele sentido assim, da pessoa que ignora. Porque hoje, vamos dizer assim, hoje, como eu falei antes, os cientistas estão correndo atrás da cura, né, da vacina, do remédio para a doença, né, para a Covid. Por enquanto, eles estão, né, formulando hipóteses e tal para descobrir a melhor vacina. Ainda não está ali realmente dizendo assim, essa aqui é a correta, essa aqui que é boa. Ainda não está certo isso. Mas, se eles falassem assim, não, a minha que é melhor, a do outro não presta. Ninguém está falando isso, né? Eles estão correndo atrás para achar a cura. Mas o Sócrates, ele fala assim, ele sabia que ele não sabia tudo. Isso que é sábio, né? Por mais que a pessoa seja inteligente, por mais que a pessoa estudou, né, correu atrás, por méritos próprios, a pessoa não sabe tudo, porque tem vários tipos de inteligência. Né? Sócrates, então, quando diz essa frase, só sei que nada sei, ele também né, dá a entender que quanto mais aprendemos, mais temos para descobrir. Então, antigamente as pessoas, quando estudavam, né, iam para a faculdade, se formavam, aí tinha lá o canudo, né, o diploma. E a pessoa não estava nem, né, parava de estudar. Me formei, aí ia trabalhar e tal, era aquilo para sempre. Hoje em dia, não. Hoje em dia se fala muito em educação continuada, que a pessoa vai, estuda e continua estudando, por quê? Sempre temos novas descobertas, né? Novas teorias para que a gente possa se melhorar. E se a gente ficar estanque, já fiz isso, daqui para frente não faço mais nada. A pessoa estaciona e não se melhora. Então, aí é que a gente vê que a pessoa inteligente, assim como Sócrates falou, que só sei que nada sei, é a pessoa que é sábia, porque corre atrás, né, e procura se melhorar. Aí, finalizando essa mensagem do Ferdinando, ele fala assim, a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto,
Não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Assim, do mesmo modo que Deus nos deu a inteligência para que a gente venha na Terra e aqui trabalharmos a inteligência, né? Melhorarmos, aprimorarmos e fazermos o bem, não só para nós mesmos, mas para o nosso irmão. Se a gente usar a inteligência para o mal, nós também podemos, né, em encarnações futuras, podemos vir com dificuldades de aprendizagem, ou então com deficiência intelectual ou mental. Porque muitas das pessoas que nascem, né, com essa problemática foram pessoas que lá no seu passado utilizaram mal a sua inteligência. Então, é importante que todos os instrumentos que Deus nos dá, e a inteligência é um desses instrumentos, a gente utilize essa inteligência para o bem, para nós mesmos e para o nosso próximo. Então, agora, né, a gente finalizou então com a nossa leitura, com o nosso comentário do Evangelho. Eu quero finalizar o nosso estudo com uma mensagem, né, do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, que fala assim, sobre quem são os felizes. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem falou isso foi Jesus, está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os simples, felizes os descomplicados e os de fácil trato. Felizes os que procuram ser leves e os que não se sobrecarregam de preocupações. Felizes os que se entregam com alegria ao dia presente, apesar das tristezas do ontem e das incertezas do amanhã. Bem-aventurados que não neurotizam suas relações afetivas, pois se libertaram de seus complexos, e os que exorcizaram os seus fantasmas. Felizes os que não têm mania de grandeza. Benditos os que sabem levar desaforo para casa e não perdem o sono por isso. Felizes os que digerem suas frustrações. E os que sabem rir de si mesmos. Felizes os que sabem perder. E os que, quando ganham, não humilham o perdedor. Saudáveis os que perdoam. E felizes os que sabem se perdoar. Bem-aventurados os fracos de memória quando são ofendidos. Felizes os que são agradecidos. E os que são felizes com a felicidade dos outros. Felizes os que deixam o ego de lado e sentem a dor do próximo. Bem-aventurados os que sabem dividir suas alegrias e os que multiplicam seus talentos. Felizes os que se tornam pontes entre as pessoas. Bem-aventurados os de mente aberta e flexível e os que mudam de opinião quando preciso. Felizes os que aceitam a diversidade e sabem que a verdade não tem um só caminho. E os que não têm medo do novo e do diferente. Bem-aventurados que sabem fazer e cultivar amigos. E os que fazem de tudo para não serem inimigos de ninguém. Benditos os que se deixam em paz, que abrem mão de ter razão para serem felizes. Enfim, a primeira de todas as virtudes é a humildade, aquela que abre as portas do céu dentro da gente mesmo. Então, nesse momento, fechemos nossos olhos, elevemos nossos corações ao alto, agradecendo por esses momentos que aqui tivemos de refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, que possamos ser cada vez mais, Senhor, humildes, fazendo da nossa inteligência instrumento da Tua vontade, Senhor. Obrigado por tudo. Ampara cada irmão que sofre nesse momento. Ampara, Senhor, os irmãos que estão enfermos. Ampara, Senhor, a toda a humanidade. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja e graças a Deus.